Você diz assim: eu não sei porque tem coisa que só acontece comigo. E Jesus está dizendo: porque tem coisa que eu só vou fazer com você. Então eu não vou dar para você o que os outros pensam que é um privilégio. Escute isso aqui: não ser confrontado por Deus não é um privilégio, é uma derrota. Aí você diz: puxa vida, Deus, o outro está no 7º casamento, tu não fala nada. O outro já trocou de igreja 400 vezes. É o 4º ministério que ele abre. E eu aqui, Senhor, te servindo em fidelidade, e é só lapada. Pega de um lado, pega do outro, vai para cima, vai para baixo. Senhor, tu me ameaça até com leito, dizendo que até em leito tu vai me colocar se eu não fizer a tua obra. E o outro lá tu não fala nada. Jesus está dizendo, está reclamando de quê? Com ele eu já não falo há muito tempo, mas com você eu ainda falo, e nisto está a glória do teu chamado. Nisto está a glória do teu chamado. Aperta a mão dessa pessoa. Tema: eis-me aqui. Maravilha, relacionamento, intimidade. Mas não se engane, a nossa intimidade não vai te roubar do meu confronto. A nossa intimidade não vai te roubar do meu confronto. Quanto maior é a intimidade, maior é o confronto. E por que isso é necessário? E eu não estou aqui para exercer peninha de você. E nem Deus está te tratando de maneira a se condoer com a sua dor, a se sujeitar à sua pressão. Desculpa, mas eu vou falar. E aos seus níveis de chantagem emocional em oração. A palavra de Deus é muito clara: a quem muito é dado, muito será. Ao invés de reclamar da pressão, você deveria agradecer a proporção. A pressão é equivalente ao que Deus te entregou. Eu disse que a pressão é equivalente ao que Deus? A pressão é equivalente ao que Deus? Por isso Deus espera mais de você do que dos outros. Por isso Deus espera uma postura diferenciada de você, que às vezes não exige dos outros. Por isso que quando Deus te confia uma palavra profética, ei, os covardes ficam sentados dizendo assim: ai que Deus levante outro, ai que Deus levante outro, ai que Deus levante outro. Os profetas se levantam e entregam. Você tem vivido um tempo de pressão, aonde Deus te entrega palavras e a sua carnalidade quer que você haja com covardia, dizendo que Deus levante outro. E você tem reclamado da unção, tem reclamado do peso ministerial, você tem reclamado do chamado, você reclama dos sonhos que Deus te dá, das batalhas espirituais que Ele te permite viver, você tem reclamado dos questionamentos e das angústias que o chamado te coloca, as bifurcações espirituais que a pressão de não ter coragem de tomar uma decisão sem o respaldo de Deus te coloca. Porque, irmão, a nossa angústia toda, ela está baseada na certeza de que não guiamos nós a nós mesmos, mas que estamos sepultados para si próprios e vivos para Cristo. E isso cria em nós muita angústia na nossa vida diária. Por quê, Camila? Porque você não compra sem orar, não vende sem orar, não namora sem saber se é o que Deus quer, não noiva sem saber se é a vontade de Deus, não troca de igreja sem saber se Deus deu direção. E isso vai te colocando em pontos de pressão. Porque se você fosse pipa voada, tu tomava a decisão que viesse na telha, mas não, tu não dá um passo sem que o Senhor te dê a direção. Isso te coloca em bifurcações espirituais, isso eleva o seu nível de pressão e de tensão emocional, espiritual e, por que não dizer, física. Existem pessoas que estão aqui que estão com auxílio de alguns medicamentos, porque o nível de visão e de proporção do seu chamado foi tão elevado que também comprometeu ou envolveu, é a palavra correta, envolveu o seu físico. E alguém começa a pensar: ah, se é de Deus esse chamado, não era para essa pessoa estar tão abalada. Ah, se é de Deus esse chamado, não era para as coisas estarem tão tensas, não era para ter choro de angústia, não era para ter aflição. Meu irmão, é justamente ao contrário. É por causa da proporção do chamado e da grandeza da visão que espírito, alma e corpo estão envolvidos. É a
Deus não chamou a sua mente apenas, Deus não chamou seu coração apenas, e Deus não quer te usar como um peão apenas na sua casa. Deus está dizendo: eu estou alinhando toda a estrutura do seu ser, espírito, alma e corpo. E a organização da tricotomia do ser, ela está baseada na comunicação de Deus para nós, exatamente na mesma ordem que está escrita na palavra. Não é corpo, alma e espírito, também não é alma, espírito e corpo, é exatamente na ordem que eu disse outrora: espírito, alma e corpo. Então vamos lá. Quem governa o espírito, ele comunica para quem? Para a alma. E quem reage à comunicação do que a mente e o coração já entendeu? Então, se você já teve a comunicação do espírito, já aceitou, recebeu, se subordinou na sua alma, a única coisa que falta agora é você envolver o seu? Envolver o seu? E o que é o corpo? Execução daquilo que Deus entregou. Essa matéria que serve para isso, para você desenvolver aquilo que já aconteceu na sua cabeça, aquilo que já está pronto dentro do seu interior. A maior parte das nossas angústias acontecem não porque não discernimos o comando do Espírito, não porque não temos certeza na nossa alma, porque temos, mas porque falta em nós ousadia para executar no corpo aquilo que Deus já entregou pelo Espírito e já convenceu a alma. Segundo ponto: se você crê no Deus que governa a sua vida, no Espírito que te chamou, se a sua alma já se convenceu dessa verdade e você coloca o seu espírito para conversar com a sua alma, como fez Davi. Por quê? Porque a alma não é, como é que eu vou dizer? A alma não trabalha sempre em concordância com o espírito. Ela não manifesta a vontade do espírito, ela manifesta a vontade das minhas emoções. Então, normalmente o espírito tem que converter, convencer, conversar com a alma. É por isso que Davi, ao orar, também salmodiava dizendo assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quem está conversando com a alma de Davi? O Espírito do Senhor que habita em Davi, a parte consciente, a parte que não fica em frangalhos emocionais, a parte que chega para governar e dizer: você sabe quem manda, você sabe que sua vida tem controle, você sabe que você tem um pai. A alma está doida para surtar, a alma está doida para... E o Espírito está dizendo: te controla, tu tem promessa, segura a tua onda, tu tem governo, tu está debaixo de uma palavra. A alma está doida para quebrar um prato, para dizer: eu vou surtar. E o Espírito está dizendo: não dá brecha para o diabo, segura firme, aguenta a ponta. Aí os nervos começam a entrar em frangalhos, porque duas partes indivisíveis. Eu disse duas partes o quê? Eu disse duas partes o quê? Indivisíveis. É uma mistura de eita com cima de eita. É uma mistura de Deus me livre com quem me dera junto. Essas duas coisas entram em diálogo ou conversa ou briga, dependendo de cada momento. E quem é que sente? O corpo. Ele não sabe se faz ou se não faz, se reage ou se não reage, se vai ou se não vai. E aí você sente. Você sente problemas de nervos. As doenças psicossomáticas começam a se manifestar. Teu cabelo começa a cair, você vai no médico, não tem nada, nem anêmica você tá. Tem nada. E quem não entende a força de um chamado, entenda isso aqui. Quem não entende a força de um chamado, vai sempre te confrontar com palavras confortáveis para te tirar desse ponto de pressão. Mas e se eu te disser que nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu não vou te tirar da pressão, porque é nessa pressão que eu vou te treinar, que eu vou te afiar. Orabacalachai.